Bom dia, boa tarde, boa noite. Thalita Dornelas em Coisas de Laurinha. Gente, eu vim mostrar para vocês hoje esse vaso, esse arranjo que eu fiz de suculentas. É um Graptopétalum paraguaense. Esse daqui. Nós vamos fazer um tutorial, se é que eu posso chamar assim, mas eu vou fazer o passo a passo, tá? De como eu fiz esse vaso, como eu fiz esse arranjo. Ó, ela tá... As suculentas, elas estão plantadas aqui, olha. Tá? Não tá superficial, não. Elas estão plantadas mesmo. Então, se você gostou, você já deixa o seu like, né? Já curte o vídeo. Se você puder compartilhar, eu te agradeço. E se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no canal. Tá? E ativa o sininho de notificação, que sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado, tá bom? Então, nós vamos, a sequência do vídeo, nós vamos mostrar o passo a passo de como esse vaso foi feito, tá? De como essas suculentas, esse Graptopétalum paraguaense, como que eles foram plantados aqui, tá bom? Então, vamos à sequência. Deixa só eu mostrar um detalhe para vocês. As duas plantas são Graptopétalum paraguaense. A diferença de cor é por causa da exposição ao sol, tá? Essa daqui, ela tá ao ar livre, mas ela tá num lugar que pega menos sol. A quantidade de sol é menor. E essa daqui, ela estava num lugar onde ela pega mais tempo de sol, tá? Olha. Ficou um vaso bem pesado. Ó, isso aqui é até marquinha de queimadura de sol. Tá um vaso bem pesado, gente. Tá? Então, nós vamos à sequência, ensinando para vocês como eu fiz esse vaso aqui. Esse aqui, tá? Esse daqui eu só coloquei aqui porque eles vão ficar junto no jardim, um do ladinho do outro. Olha. Gostei bastante do resultado. Achei que ficou muito bonito, tá bom? Então, vamos à sequência. Bom, gente, eu comprei esse vaso, que é um vaso alto, né? Tipo uma coluna. Eu deveria ter feito passo a passo, mas eu não pensava em filmar. Eu queria fazer um arranjo, ou melhor, quero fazer um arranjo. E eu não pensei em fazer o passo a passo, mas depois eu achei que ia ficar legal mostrar o resultado do vaso pronto e mostrar o passo a passo. Então, eu comprei esse vaso, ele não tinha furo, eu fiz um furo com a furadeira. Eu deixei ele de molho 24 horas, né? De molho como? Eu deixei ele num balde, todo submerso na água, tá? O vaso de barro
todo submerso na água, porque esse vaso, ele foi pro forno, né? Quando a gente compra no oleiro, o vaso ele vai pro forno para ser resistente. Então, para que a gente consiga furar com a furadeira, ele tem que ficar de molho, né, submerso em água. Eu deixei mais de 24 horas. Eu acho que eu deixei 2 dias, né? Então, vamos colocar aí 48 horas. Então, ele tava sem o furo, eu furei. Eu precisei aqui, nesse daqui, eu precisei usar uma broca até de concreto, porque eu tentei furar com a broca de alvenaria comum, eu não consegui. Eu precisei usar uma broca de concreto, porque esse vaso aqui, ele tá bem espesso, né? E aqui, o que eu fiz? Ele era todo inteiriço, tá? Igual aqui. Ele era todo inteiriço. O arranjo que eu quero fazer, eu quero começar com a suculenta por aqui. Então, o que eu fiz? Eu fiz um risco, assim, mal feito mesmo, só para me ter uma noção, tá? Um risco de lápis aqui. E aqui dá pra ver a espessura do vaso de barro. Ele é tipo um vaso de coluna, né? Bem espesso, por isso que eu não consegui usar a broca comum, precisei da broca de concreto. Eu vim fazendo furos com a furadeira, um furo, outro furo, e fui completando. Aqui eu deixei aqui mesmo, eu optei por deixar aqui como uma sustentação, tá? Que eu não sei qual vai ser a resistência, né? Se de repente eu fizesse direto, eu fiquei com medo de perder o vaso. Então, eu deixei uma sustentação aqui, deixei uma aqui, deixei uma aqui. A minha ideia de princípio, tá até riscado aqui, era furar, abrir aqui. Então, eu ia deixar aqui aberto, deixar uma sustentação, né? Mas aqui no anel da borda, eu ia abrir. Mas aí o meu maridinho falou assim, se você abrir o anel, o vaso vai quebrar. Então, eu preferi seguir o conselho dele e não abrir a borda, tá? Se você quiser fazer essa experiência, você de repente pode furar abrir o anel da borda, tá bom? Mas eu acho que isso aqui de repente ele ajuda na sustentação do vaso. Ele é um vaso bem espesso, não sei se dá para vocês verem, mas ele é bem grosso, tá? É um vaso bem grosso. Então, aí eu preferi, como ele falou isso, eu preferi não abrir essa parte da borda, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma demão de tinta branca e depois uma outra cor, tá? Então, cada etapa eu venho e mostro, tá bom? Então, eu furei o vaso, furei o fundo do vaso e eu fiz esse recorte porque é de acordo com o arranjo que eu quero fazer. Furei com a broca de concreto número 8, fui fazendo furos e depois eu fui enfiando a broca para poder abrir, juntar os furos e ficar essa parte aberta, tá bom? Daqui a pouco eu volto com a próxima fase. Então, gente, ó, já fiz a pintura, tá? Ó, pintei toda a peça em branco. Olha, eu fiz a borda, não impermeabilizei o vaso, deixei ele natural, fiz a borda. Eu dei uma mão só da tinta branca, pintei o fundo também. Agora aqui, depois de pintado, dá pra ver um pouquinho como esse vaso ele é grosso, ele é bem pesado, né? E eu dei
só uma mão de tinta. Eu usei uma tinta acrílica. Eu gosto dessa aqui. É um vidrinho pequeno, é branco, ó. Branco. Conforme a gente vai dando pincelada, o vaso é de barro, então ele puxa muita a tinta. Então, conforme a gente vai dando pincelada, a gente não dá nem para espalhar muito, tá? Porque essa tinta acrílica, ela é diluível em água, né? Mas aí a gente não pode ficar diluindo muito em água, porque senão vai ter que dar muitas demãos de tinta. Então, eu usei ela pura, sem diluir, e eu vou dando pinceladas nela, sem espalhar muito, porque esse vaso de barro, ele é poroso, então ele acaba absorvendo muita tinta, tá? Mas eu dei uma demão só. Ó, dei no fundo também, aí a gente vê os defeitos, né, da peça. Agora, eu vou dar a segunda demão. Eu gosto muito dessa cor aqui, esse azul, olha, tá? Ó. Esse azul aqui, deu pra ver direitinho, né? Olha, tá? Por que eu não pintei direto no azul? Porque depois que eu tiver com o vaso todo pintado, eu vou dar uma lixada nele. Então, eu quero que apareça o fundo. Olha. O fundo branco. Vai aparecer o fundo branco e o fundo de barro. Depois que eu lixar. Olha, a tinta, ela não é muito fina. Eu gosto bastante dessa tinta aqui. Acho ela boa. Mesmo não diluindo em água, eu já fiz vários trabalhos com essa tinta, ó. Provavelmente, eu vou precisar dar 2 demãos, tá? Depois eu vou falar, só mostrando aqui como que eu faço. Olha. Eu vou ter que dar uma demão. Aqui não vai precisar, porque eu vou colocar a planta aqui, então não preciso ter um acabamento perfeito aqui, tá? Olha, eu vou passando. Então, eu vou dar 2 demãos, vou dar uma, depois eu vou dar mais uma demão, tá bom? Depois eu mostro o trabalho completo. Bom, eu já dei mais uma demão, ou melhor, eu dei uma demão de azul, né? Primeiro foi a branca e dei uma demão só de azul. Mas eu vou precisar dar mais uma, porque ainda ficou bem manchado, tá vendo? Não sei se por causa... Dá pra ver, olha, né? Aqui. Apesar do brilho da iluminação, mas dá pra ver que tem as manchas brancas. Aqui, como eu já falei, não preciso caprichar tanto, porque isso aqui vai ficar tudo encoberto, né? Não vai aparecer. O fundo, apesar daqui ser a parte do fundo, eu gosto de dar uma demão de tinta, só para ficar mais bem feito. E depois, quando eu terminar todo o trabalho, eu passo cera de casa mesmo, cera em pasta, para o vaso não ficar fazendo esse barulho chato que incomoda. Então, ó, eu vou dar mais uma demão de tinta.
apesar dessa tinta acrílica, ela ter uma boa secagem, ela seca rápido, é bom deixar ficar bem sequinha, porque quando, ó, aqui o dedo não gruda, quando a tinta tá meia úmida ainda, o dedo da gente fica grudando, ó, tá? E acaba saindo aí, fica ruim. Então eu vou dar a segunda demão de tinta, depois eu volto pra gente ver o resultado, tá? Bom, eu já dei a segunda demão. Se olhar bem de pertinho, vai ver que ainda tem assim umas, olha, umas marcas brancas, né? Mas tá bem no fundo. E como eu vou dar uma lixada no vaso para aparecer mais um desgaste, não tem importância. Mas se de repente você quer uma cor bem sólida, bem um azul bem profundo, é preciso dar mais uma demão de tinta, né? Ou talvez não usar o fundo branco. Eu usei o fundo branco porque eu quero que na hora de lixar apareça, tá bom? Eu vou dar uma lixada agora. Olha, eu dei uma lixada. Só um desgaste mesmo, tá? Olha, a borda eu lixei bastante. Por isso que eu passei o branco de fundo, porque eu queria que ficasse essas marcas brancas, ó. Aqui juntou o branco com o barro, tá? Tá molhada, porque eu dei uma lavada nela. Agora nós vamos plantar. Bom, eu já pintei. Ele já tá todo pronto para fazer o arranjo. Aqui no fundo eu tenho uma telinha. Eu não uso mais a manta de BD. Olha, isso aqui é aquela telinha que a gente coloca na janela para proteger contra a entrada de mosquito, né, pernilongo. Eu vou colocar aqui, mas antes de colocar o substrato, eu vou ter que mexer nela novamente, tá? Primeiro eu vou colocar agora as flores. As flores não, né? As suculentas. Olha, aqui eu tenho vários florzinhas, né? Rosa de pedra. Então eu tenho várias mudas de paraguaense, graptopétalo paraguaense, que é uma planta bem resistente e eu tenho muita dela. Então, como eu quero fazer aqui em cima, depois ficar bem cheinho, então eu vou usar a graptopétalo paraguaense. Olha, não tem nada no vaso. Eu poderia aqui cortar a raiz, né? E já ir arrumando sem a raiz, e depois da planta no vaso ela iria enraizar. Mas eu não quero fazer isso, eu não quero cortar. Eu tirei de um outro arranjo, olha, eu vou trazer ela bem pra ponta, bem na pontinha. Fazer filmando, a gente fica um pouco enrolada, ou melhor, eu fico um pouco enrolada. Ó, aqui eu tenho um prendedor de roupa de madeira, né? Pregador de roupa de madeira, que já estava também em outro arranjo, que eu desfiz para prender a planta, olha, tá? Provavelmente eu vou usar só nessa, olha. Aí já ficou presa no lugar que eu quero, ó, tá vendo? Ela já nem se mexeu, olha lá. Tá? Prendi a raiz. Mais um. Se eu achar que tá meio frouxo, eu coloco mais pregador de roupa, mas eu não vou colocar não,
pretendo não colocar, né? Olha, mais um aqui. Aqui eu vou colocando, já ajustando, para as mudas ficarem bem apertadas. Essa daqui, ela deu uma quebrada na hora que eu fui desfazer, mas não tem importância. É bom que ela vai encaixar aqui. Olha, saiu mais uma folhinha. Porque elas vão crescer. Ai, saiu mais uma folhinha, gente. Bom. Aqui. E eu vou colocando até preencher todo o espaço. Eu vou tirar essa daqui. Vou tirar essa daqui porque, pobrezinha, acabei tirando todas as folhas dela na hora de manipular. Olha, lembra que aqui eu tinha deixado uma coluna, né, no vaso. Então, aqui já tá bem justinho. Não tem espaço, então eu já venho pra cá. Eu tenho que fazer, eu tô numa posição meio incômoda, olha, bem justo. Eu escolhi a paraguaiense porque eu tenho muitas aqui no meu quintal. Eu sei que é uma planta resistente. Olha, aí aqui eu vim com a minha mão por dentro do vaso e vou dar uma puxada para ela se ajeitar. Essa daqui tá meio frouxa, deixa eu ver se... Porque depois que colocar a terra, elas vão se ajustando, né? A terra, ela vai pesar e as plantas não vão mais sair do lugar. Mas, olha, eu coloquei mais um prendedorzinho de roupa, tá? Olha aqui. Como que ela tá ficando. Essas aqui não, essas aqui estão bem firmes. Aqui tá fechado. Já vou vir com mais uma. Levo a muda até a ponta, porque eu também não posso deixar muito espaço, porque senão depois na hora de colocar a terra, na hora de colocar o substrato, vai acabar vazando a terra, né? Então eu não quero isso. Bem justinho, vou tirar essa folha para poder encaixar outra muda ali. Olha. Vou colocar mais um prendedor. Olha, tô usando todos os prendedores usados de outro vaso. E de madeira não tem importância porque a madeira ela vai desgastando, né, com a terra. Aqui. Olha, já tá bem firmezinho. Olha, tá? Ó, o vaso já tá em pé, numa boa. Aqui. Elas não se mexeram. Então, esse aqui eu coloquei mais um pregador de roupa. Só que eu vou colocar ele mais pra cá. Porque aqui vai entrar mais uma muda, para não atrapalhar. Aqui, olha, mais uma. Se de repente você quiser copiar esse arranjo,
E se você achar mais fácil cortar a raiz da planta, porque às vezes para entrar aqui dificulta um pouco por causa da raiz. Aqui eu vou colocar mais um pregador, porque como tá sem substrato ainda, a planta fica meio solta. Olha, ó, mais um pregador. Eu vou colocar esse mais assim para baixo, porque para não ficar essa ponta dele para cima, porque o arranjo ainda vou fechar aqui com paraguaense. Então, olha, essa parte aqui da lateral já tá pronta. Aqui, ó. Tá? Olha aqui. Olha. Toda pronta. Olha como ficou por dentro. Algumas eu coloquei com prendedor de roupa. E lá embaixo tá a telinha, né? Só para tapar o furo. O que que eu vou fazer aqui? Eu tenho esse pedaço de meia calça com isopor. Também tava em outro vaso. Eu vou colocar no fundo, eu vou colocar esse isopor aqui, tá? Olha. Por quê? Eu poderia colocar pedra, mas eu vou colocar o isopor porque esse vaso, ele já é muito pesado. Então, nessa parte aqui eu vou dar uma parada no vídeo e já volto. A única coisa que eu vou fazer é isso, colocar o isopor, tá? E já volto com a segunda parte. Olha, eu coloquei a drenagem, né? Eu coloquei o isopor, porque o vaso já é um vaso bem pesado. Então, essa drenagem, eu coloquei até essa direção aqui, né? Que é onde começa a... Olha, até mais ou menos essa direção aqui. Por quê? É aqui que vai começar as plantas, né? Então, se eu colocar a drenagem até em cima, as plantas vão ficar, as suculentas vão ficar sem substrato, tá? Então, olha, aqui tá o prendedor de roupa, aqui, da primeira muda, né? E a drenagem tá bem mais embaixo. Aí, agora, eu vou preencher com um substrato normal de suculenta, né? Olha, vou compactando aonde tá a muda, para que quando a gente, quando eu venha molhar essa planta, não fique saindo substrato por aqui, tá? Então, eu já deixei bem justo e eu vou compactar bem. Se você, de repente, fizer um outro corte no vaso, você pode usar esses pedacinhos assim, ó, de manta bidim, pra colocar se houver algum espaçamento. No meu, olha, eu não deixei nenhum espaço, eu preenchi bem. Logicamente, quando molhar, provavelmente vai sair alguma coisa de substrato, mas vai ser bem pouquinho, tá? Porque eu deixei uma muda bem pertinho da outra. Olha, vou botar o substrato. Vou terminar de colocar o substrato aqui até em cima e já mostro. Agora nós vamos, ó, eu enchi até o final. Agora nós vamos plantar. Essa daqui eu quero que fique bem aqui. Olha. Quero que ela fique com a bordinha assim pra cima. Aqui. Essa daqui, ela tá um pouco... Olha, são duas mudas.
Eu vou apertar porque essa daqui são duas mudas juntas e o tronco dela tá torto, né? Então eu dei essa apertadinha. Olha, aqui eu tenho outra. Aí, esse finalzinho aqui, né, esse acabamento, a gente tem que ir dando uma olhada como que é a muda, como que vai ficar no arranjo. Aí a gente vai posicionando como que a gente quer. Se de repente também não quer que fique muito cheio o arranjo, que é um arranjo mais vazio, eu não, eu quero que fique bem cheio. Eu vou colocar essa daqui. Olha. Posicionando para que ela tenha espaço para crescer, né? Deixa eu ver. Tá bom, ficou legal. E esse vaso, tirando esse lado aqui, essa parte aqui, ela tá toda livre, né? Porque a gente fez esse desenho aqui, então essa lateral do vaso tá ocupada. Mas essa daqui não, então eu pude afundar bem essa muda aqui na terra, né? Bom, e aqui eu tenho o tronco dessa daqui, então eu não posso colocar uma muda muito funda. Eu acho muito bonita quando o Graptopétalum paraguaense dá esse desenho aqui, junto, uma muda, né? Então ela vai crescendo, separada. Aqui não vai fazer muita diferença. Eu acho que eu vou ter que pegar mais mudas lá, porque vai faltar aqui, vai ter um espaçozinho aqui. Essa aqui tá aqui. Pra mim poder... Eu quero aqui em cima bem cheinho, então eu vou ter que pegar mais uma mudinha lá. Mais uma não, mais duas, porque eu já tenho uma aqui. Eu acho que eu vou ter que colocar essa aqui mais pro meio. Então, aí a gente, conforme a muda que a gente tem, a gente vai vendo a posição no vaso que a gente quer que ela fique. Se quer um vaso mais cheio, um vaso mais vazio. Deixa eu ver. Ela não tá muito firme, mas depois eu coloco um pouco mais de substrato por cima e coloco uma pedra também para segurar. Ó, mexi na posição dessa aqui que eu não quero mexer, eu quero que ela fique aqui, como se ela estivesse saindo daqui também. Deixa eu ver. Não, olha, tem que ficar, eu quero que ela fique assim. Porque eu ia cortar o vaso, mas eu acabei não cortando, né? O anel. Na sequência do vídeo eu falo direitinho sobre isso. Então, eu vou ter que colocar um pouco mais de areia aqui. Areia não, substrato. Aqui. Vou colocar uma pedra, gente, porque ela não tá ficando. Vou dar uma paradinha no vídeo, já já eu volto. Vou pegar uma pedra. Eu não precisei colocar pedra. Eu coloquei mais substrato aqui, tá? Olha, coloquei mais substrato. E essa muda aqui, eu cortei ela. Tava muito grande, como aqui já tem várias mudas plantadas, a raiz dela ia me atrapalhar. Então, eu cortei agora e já cicatrizei. Tá vendo que tá um brilho na raiz? Na raiz não, né? No corte. Eu uso essa cola instantânea para cicatrizar, tá? Então, eu posso cortar, passo a cola instantânea, seca, então eu posso plantar na mesma hora, tá? Porque não vai
a planta vai estar fechada. Então, ó, eu peguei mais 2 mudinhas também. Deixa eu ver, ó, vou botar aqui. Eu achei que ia precisar pegar a pedra para poder segurar nessa daqui, mas eu coloquei mais substrato, não precisou. Então, eu peguei mais 2 mudinhas, cortei também, ó, até minha luva ficou suja de cola. Aí, eu cortei elas e passei a cola instantânea também para colocar. Eu quero colocar, deixa eu ver, acho que é aqui. Acho que é aqui. Só para esconder a areia mesmo, depois ela vai crescer, vai ficar legal. Mais uma, olha, eu fiz a mesma coisa, tá? Olha, se vocês gostaram desse vídeo, esse passo a passo, né, e o final do arranjo, o que vocês acharam? Você curte aí o vídeo? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, para que quando tiver vídeo novo, você seja notificado, você seja avisado. E compartilha aí nas redes sociais, tá bom? Para o canal crescer. Se você tiver alguma dúvida, você quiser deixar nos comentários o que eu puder fazer para esclarecer a sua dúvida, dividir com você aquilo que eu aprendi, eu respondo, tá bom? Olha. Então, por hoje é isso. Foram várias etapas, né, que nós fizemos. E o trabalho final foi esse, tá? Você que gostou, não esquece aí de curtir, tá bom? Deus abençoe a todos e beijinhos, Tatá. Tchau, tchau.